Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. E nessa manhã nós possamos estar abrindo nosso coração para louvar e agradecer o nome do Senhor por todas as coisas que Ele tem realizado nas nossas vidas. Mas acima de tudo, que nós possamos estar louvando e adorando ao Senhor, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos colocar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Convidamos a nossa irmã Rose a nos levar a Deus em oração. Oremos. Amém. Amém. Senhor, eu te peço agora, Deus, o Senhor venha edificar nesse culto, Senhor Jesus, abrir nosso coração, Deus, para uma palavra, para o louvor de tudo que está aqui, Senhor. Muito obrigada, Deus, por ter nos dado a oportunidade de estar aqui, eu agradeço por tudo que tem em nossas vidas, eu tenho que agradecer a cada dia mais e mais. Essa casa é sua, Senhor Jesus, Senhor está no nosso meio. Amém. Muito obrigado por você estar aqui na nossa vida, dia após dia. Te agradeço, Deus, por tudo. Ainda em pé, vamos cantar o hino em louvor ao nosso Deus. Aceitados. Mesmo aceitados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 1.
Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 1 diz assim: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é bom, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, o teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe perverso seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que nesta manhã nós possamos adorar ao Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas que nós possamos adorar ao Senhor verdadeiramente por aquilo que Ele é, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Redentor. Então que nessa manhã nós possamos ter a oportunidade, aproveitar a grande oportunidade de buscar o Senhor. Buscar enquanto nós podemos encontrar. Buscar o Senhor enquanto o acesso através dos méritos de Cristo estiverem abertos. Buscar o Senhor, buscar a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Buscar o Senhor, deixando os nossos caminhos maus, os caminhos perversos. Que nessa manhã nós possamos adorar o Senhor verdadeiramente, e que os nossos corações possam estar abertos para louvar o Senhor e também para receber a palavra do Senhor nos nossos corações. Então vamos nos colocar em pé e vamos adorar o nosso Deus. Senhor,
Nós te louvamos de todo o nosso coração, ó Pai, nós te bendizemos, ó Pai, te exaltamos, porque só Tu és digno de toda a honra e de todo o louvor. Deus Santo Espírito.
todos os povos possam ver que nós nos alegramos no Senhor, seja qual for a situação. Pai, nós te louvamos, bendizemos o nome santo de Jesus. Amém. Sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9. Profeta Daniel, capítulo 9. A partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 10. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Dario, entendi pelo livro que no primeiro reinado do reinado, eu, Daniel, e não Dario, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de sal e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, o nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Vamos orar ao nosso Deus. Convido a nossa irmã Mara a nos elevar a Deus em oração. Oremos. Santo Deus, Pai, mais uma vez a tua presença, Senhor. Nós te agradecemos pela palavra, pela mensagem, Senhor. Nos dê entendimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Conforme o Senhor tem em nossas vidas, Senhor. Fica conosco todos os dias da nossa vida, nos treinando e nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vivemos uns dias em que as pessoas buscam saber, as pessoas buscam conhecer os planos de Deus. Nos dias de hoje, as pessoas buscam saber quais são os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um em particular. Isso se deve porque muitas vezes as pessoas se veem perdidas.
Isso se deve porque as pessoas nos dias de hoje, elas andam pela vida sem rumo. As pessoas, além de andar sem rumo, muitas pessoas andam pela vida, nos descaminhos da vida, batendo cabeça, literalmente, batendo cabeça. Isso porque não sabe qual que é a vontade de Deus, porque não sabe a direção de Deus, porque não sabe os propósitos de Deus para cada um de nós. E esse é o dia em que as pessoas, além de desejar e saber quais são os propósitos do Senhor para a vida de cada um, não é muito raro as pessoas fazerem o que é mal diante dos olhos do Senhor. Eu vou dar um exemplo para você no Antigo Testamento. Tinha um homem que estava perdido. Deus já não falava com ele. E a palavra de Deus diz que Samuel já era morto. E Saul desejava saber qual que é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus para a sua vida, e Deus não falava. Mas ele queria saber a vontade de Deus, e Deus não falava. Por quê? Porque era um homem que havia feito o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então o problema não era Saul desejar saber a vontade de Deus para sua vida, mas o problema é que ele queria somente ter a direção de Deus naquele momento e depois continuar fazendo o que era mal diante do Senhor, aos olhos do Senhor. E aí a palavra de Deus diz que Saul ficou totalmente desesperado. Buscou os profetas do Senhor e a palavra foi nenhuma. O que ele fez? Ele se disfarçou, colocou uma capa sobre si e foi buscar uma necromante. O que é necromante? Necromante é uma coisa que ainda é usada nos dias de hoje, consulta aos mortos. Só que a lei de Moisés dizia o seguinte: é proibido consultar os mortos, é proibido. Mas no seu desespero, Saul foi consultar, queria saber o que Deus tinha para a vida dele. E infelizmente ele desobedeceu mais ainda ao Senhor e continuou fazendo o que era mal, continuou fazendo o que a palavra de Deus havia condenado. E quando Deus diz não, irmãos, é não, e não adianta a gente ficar teimando. Saul não queria tanto viver diante de Deus. Tinha os sacerdotes, tinha a religião, tinha a Deus a quem ele podia se colocar diante do Senhor. Ele podia se converter dos maus caminhos, como diz lá o texto do profeta Isaías: deixe o perverso o seu mau caminho, acorde para a vida, busque ao Senhor. Mas ele quis fazer as coisas do seu jeito e da forma como ele realmente imaginava. As pessoas infelizmente têm deixado a Deus de lado. As pessoas infelizmente têm deixado a palavra de Deus de lado. E muitas pessoas vão em busca dos profetas. Muitas pessoas vão em busca das conhecidas profetadas. O que é uma profetada? Profetada é falar aquilo que está no coração do homem, do outro, da mulher. Falar coisas agradáveis aos ouvidos. Vai na tua fé que vai dar tudo certo. E o profeta nem sabe como está a vida do outro. Faça o que Deus colocar no seu coração. Não, mas muitas vezes ele sente o desejo de pecar, e o profeta falso simplesmente ele faz o que ele incentiva a pessoa ao pecado e ao erro. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a orientação de Deus. Eu creio que Deus usa os
seus instrumentos, eu creio no dom da profecia. Só que tem uma coisa, irmãos: nenhum profeta jamais contraria o que está presente na palavra de Deus, a luz da palavra de Deus. Então o profeta precisa profetizar a luz da palavra de Deus, falar o que a palavra de Deus orienta. E nos dias de hoje, o que a gente percebe é que as pessoas precisam dar urgentemente ouvidos aos profetas legítimos levantados por Deus. As pessoas precisam dar ouvidos e ter a coragem de praticar aquilo que Deus requer das nossas vidas. Porque o verdadeiro profeta vai dizer para você: olha, é hora de você corrigir a sua vida, é hora de você voltar-se a Deus, é hora de você deixar a sua vida de pecado. Esse é o momento de louvar e agradecer ao Senhor e não aos homens, porque o homem é criatura de Deus, é formado de Deus, foi formado por Deus, foi criado por Deus. E a gente sabe que nós jamais podemos dividir a glória de Deus com o ser humano e com os homens. A Deus pertence toda a honra e toda a glória. Daniel era um profeta consagrado ao Senhor. Daniel era um servo de Deus, um instrumento levantado por Deus. Era um homem comprometido com Deus, era um instrumento de Deus. E ali na Babilônia, mesmo tendo acesso ao palácio do rei, mesmo tendo vida boa, mesmo sendo um dos 3 governadores na Babilônia, por vontade e direção de Deus, Daniel ali, ele sente o peso do pecado sobre os seus ombros. Daniel sente o peso do pecado do povo de Deus. Ele sente o peso da desobediência do povo de Deus, porque eles fizeram o que era mal diante do Senhor. O povo de Deus, o povo que foi chamado para ouvir a palavra de Deus, não deu ouvidos para os alertas de Deus. Os alertas de Deus foram: cuidado, cuidado com o culto aparente, cuidado com a forma como vocês são nominais. O que é nominais? Fala de Deus da boca para fora, mas o coração está longe, muito longe da vontade de Deus. Jesus diz assim: esse povo honra-me com os lábios, fala da boca para fora. E você sabe que isso aconteceu mesmo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho incrível, né? O povo bendize a Jesus: bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana. Honra-me com os lábios. E o coração, o que eles queriam? Crucifica, crucifica, crucifica. Isso acontece ainda nos dias de hoje, irmãos, infelizmente. Muitas pessoas, no espaço do tempo, no espaço do culto, louvam, engrandecem o nome do Senhor, glorifica a Deus da boca para fora, só de corpo, mas o coração fica maquinando, fica projetando, fica manipulando em fazer o que é mal diante do Senhor. Nos dias de Daniel era a mesma coisa. Nos dias de Davi era do mesmo jeito. O povo de Deus, infelizmente, viveu um declínio espiritual muito grande. Um declínio espiritual jamais visto na história do povo de Deus, na história
ponto de Deus olhar para aquele culto, olhar para aquela religiosidade pervertida e distorcida, e Deus falar assim, usando o profeta Isaías: estou cansado de tudo isso. No popular é a mesma coisa a gente dizer o seguinte: estou enojado de tudo isso, não aguento mais o que vocês estão fazendo. Vocês querem que a lua nova chegue, ou as luas novas cheguem simplesmente para vocês participarem da festa no templo de Jerusalém, mas no dia a dia vocês têm sujado a mão de vocês com sangue de violência. Esse é o declínio do povo de Deus. Então, já que o povo de Deus está vivendo em declínio, o que Deus fez? Disciplinou o seu povo, permitiu que Babilônia invadisse a Judá e levou para a terra estranha. E ali na terra estranha, longe de casa, longe do templo, Daniel sentiu o peso e o caos que o povo de Deus estava realmente vivendo. E Deus falou para Daniel o seguinte: olha, Daniel, tem uma saída. Tem uma saída para esse caos que vocês estão vivendo. Qual que é a saída? A única esperança é o Senhor. A única esperança é o Senhor. E aí nós aprendemos algumas coisas, irmãos. Deus permite o caos na nossa vida. Assim como Deus permitiu o caos na vida de Daniel, e Daniel descobriu os propósitos de Deus. Daniel descobriu os planos de Deus e os propósitos de Deus. Mas falando de modo diferente, no caos da vida, Deus se revelou a Daniel e mostrou a vontade, a direção de Deus para Daniel e também para a vida de todos aqueles que são realmente o povo de Deus. Trazendo isso para a nossa vida. O que Deus quer na sua vida? Já parou para pensar nisso? O que Deus quer na sua vida? Qual o propósito de Deus na sua vida? Quais são os planos de Deus para a sua vida? E nós sabemos, irmãos, que essa é a grande pergunta do povo de Deus. Essa é a grande pergunta das pessoas que servem a Deus. Por quê? Porque há momentos em que nós estamos numa situação de vida que a gente precisa decidir, e todas as decisões são importantes na nossa vida. Mas há momentos da nossa vida que a gente precisa decidir. E a gente olha tantas e tantas opções que nós temos, e a gente não sabe o que fazer. Há momentos que nós nos vemos perdidos, sem direção, e nós analisamos as opções que nós temos diante de nós, e nós não sabemos o que fazer. Em meio ao caos, Daniel foi levado à palavra de Deus. Da mesma forma, nós que estamos perdidos, ou as pessoas que estão perdidas, a melhor forma de descobrir o que Deus tem para nós é nos voltarmos à palavra de Deus. E Daniel se voltou à palavra de Deus. No caos se voltou à palavra de Deus. E Deus falou ao seu coração através de Jeremias 24, que você pode ler na sua casa. E lendo Jeremias 24, ou relembrando as pregações de Jeremias, Daniel percebeu uma coisa: aconteça o que acontecer, Deus vai estar junto com o seu povo. Aconteça o que acontecer, Deus vai continuar presente
mesmo em meio ao caos. Eu gosto muito de um texto que talvez você ache que não tem nada a ver, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra desse versículo? Lembra? A terra era... A gente combinou uma coisa? Não. A terra era sem forma e vazia. O que é isso? Um caos. Um verdadeiro caos. E onde que Deus estava? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha só que fantástico. Deus presente no caos. E a gente acha que quando temos um caos diante da nossa vida, que Deus está longe. Não, Deus está presente. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Os teólogos dizem o seguinte, que aqui a ideia é como se fosse um pássaro desejando desovar e chocar os seus ovos. Por quê? Algo novo está para vir. No caos, Deus está presente na nossa vida. No caos, Deus está cuidando de cada um de nós. Independentemente de quem estiver no poder, Deus vai estar cuidando. Independentemente de quem estiver no trono, Deus vai estar presente. Em Judá não tinha mais ninguém ocupando o trono. Deus continua presente. Independentemente do poder, Deus continua realmente presente. E quando Daniel leu ou recordou Jeremias 24, ele percebeu o seguinte: olha, o que nós estamos vivendo não é um mero acidente. O que nós estamos vivendo não é um acaso da história, mas ao contrário, Deus está com a gente. Deus está dirigindo a nossa vida. A mão de Deus está dirigindo a nossa história. O Deus soberano está dirigindo a nossa história. E Daniel percebeu que aquele tempo era um tempo de disciplina do Senhor sobre a vida do povo de Deus. Só que tem uma coisa: a disciplina não é eterna, porque somente Deus é eterno. Um dia a disciplina acaba. E Daniel percebeu o seguinte: que dentro em breve eles voltariam para casa. Dentro em breve haveria a libertação do povo de Deus. Dentro em breve aquele período, aquele caos estaria terminando. Dentro em breve seriam libertos, poderiam voltar para suas casas, poderiam fazer a tarefa da reconstrução, que também era um momento árduo, era um momento difícil, mas era um momento realmente necessário. Lendo a palavra de Deus, Daniel percebeu que eram 70 anos o tempo da disciplina. Deus falou ao coração de Daniel. Assim também nós, irmãos, quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente pede que Deus fale conosco através da sua palavra, com toda certeza Ele vai falar conosco. Ele vai nos dirigir. Pastor, Deus fala ainda nos dias de hoje? Fala nos dias de hoje. O problema é que muitas vezes nós estamos correndo tanto que nós não damos tempo para ouvir a palavra de Deus falando aos nossos corações. Deus fala conosco através de versículos mais e mais simples. E esse é o grande desafio que nós temos como povo de Deus: voltar à palavra de Deus, nos debruçar diante da palavra de Deus, mas não
leia a palavra de Deus de qualquer forma, peça para que Deus oriente sua vida, peça para que Deus abra o seu coração, peça para que Deus abra o seu ouvido para entender o que a palavra de Deus tem para falar ao seu coração naquele momento e naquele instante, porque Deus fala. Deus fala. O problema somos nós, que muitas vezes nós não queremos dar ouvidos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta a nossa vida, e nós somos confrontados com a palavra de Deus, e aí a gente começa a perceber quais caminhos que nós precisamos realmente abandonar diante do nosso dia a dia. Deus não muda, a palavra de Deus é sempre a mesma, e o ser humano também é sempre o mesmo. Pecador, falho, faz o que é mal diante dos olhos do Senhor. Então, esse é o tempo da gente se voltar à palavra de Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, enquanto Ele está próximo, e deixe o perverso o seu caminho. Mas eu sou tão bonzinho, Deus não está à procura de gente boazinha, não, nem de bonzinho, não. Deus está à procura de pecadores redimidos em nome de Jesus Cristo, porque nós somos pecadores. A nossa inclinação para o mal, a nossa inclinação é fazer o mal aos olhos do Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Nós servimos a um Deus que fala aos nossos corações. Nós servimos a um Deus que mostra quais são os seus planos para as nossas vidas. Nós servimos a um Deus que mostra quais são os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Mas o que você faz quando Deus fala com você? O que Deus fala? O que você faz quando Deus fala contigo? O que você faz quando Deus mostra para você o que você precisa realizar? O que Deus faz quando... O que você faz quando Deus mostra o seu querer para a sua vida? O que você faz? Tem muitas pessoas que sentem o coração ardendo quando sente Deus falar ao seu coração. Tem pessoas que ficam felizes, tem pessoas que choram, mas não de tristeza, mas de alegria. Poxa vida, como Deus é bom, fala comigo, que sou tão falho assim, como Deus é maravilhoso. E sabe o que muitas vezes as pessoas fazem? Na maioria das vezes, puxa uma gaveta, aí coloca lá aquilo que Deus falou. Ah, mas foi tão gostoso que eu vou guardar aqui. Guarda numa gaveta, no espaço da sua memória, no espacinho lá no coração. Agradece a Deus, e levanta, vai para a vida e faz como o Tiago descreve. Esquece. É a mesma forma como muitas vezes nós olhamos no espelho, nós contemplamos o espelho, depois, quando vai para a vida, simplesmente esquece o que Deus falou, esquece desse momento que Deus compartilhou com as pessoas, esquece. Ou então as pessoas buscam o irmão, ou eu vim aqui aconselhar com o irmão, porque eu sei que é homem de Deus, eu sei que Deus tem algo para a minha vida, né? E aí começa a conversar e diz: olha, meu irmão, que você precisa de Deus, que você precisa mudar de vida, que você precisa se converter dos maus caminhos, que você precisa realmente fazer é dizer não à guerra, viver uma vida de paz, uma vida que serve a Deus de verdade. É isso que
que é de você. E aí depois, lá na mente as pessoas falam: ah, mas não é isso que eu queria ouvir. É verdade mesmo, irmãos. Esse é o tempo que nós vivemos, em que as pessoas querem ser enganadas. Querem ser enganadas. Eu sei que muitas vezes a palavra é dura, muitas vezes a palavra machuca, mas, assim como uma cirurgia, né? Quando o médico nos orienta uma cirurgia, a gente vai lá ficar nas mãos dos homens, né? Como diria lá os antigos, cai na mão dos homens, dá um apagão, puf! Aí vem lá o bisturi, passa lá, tem que arrancar, costura. Nos primeiros dias vai doer, né? Vai doer. E aí o tempo vai passando, vai cicatrizando por dentro, vai ficando tudo certinho. Também é assim na nossa vida espiritual. Muitas vezes Deus precisa tirar algo do nosso coração, e quando Deus tira do nosso coração, dói, é difícil, dói. Mas Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Deus mostrou para Daniel o que estava acontecendo. Daniel, dentro em breve vocês vão realmente ir embora para casa. Falta pouco agora, viu? O que Daniel fez? O que você faria? Olha só o que Daniel fez, no versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor. Para quê? Para buscar com oração, com súplicas, com jejum, pão de saco e cinza. Mas Deus já tinha falado o que ele ia fazer. Daniel, é 70 anos, falta pouco, fica firme, dentro em breve vocês vão poder voltar para casa. O que Daniel fez? Voltou o rosto ao Senhor, para o buscar como? Com oração, com súplicas, clamar a Deus, com jejum, pão de saco e cinza. Mesmo com tanta projeção, mesmo com tanto destaque, mesmo estando na casa do rei, mesmo estando nos palácios, Daniel tirou a sua roupa de homem importante, se vestiu de pano de saco, vestes simples, e se colocou ao Senhor e orou. Quando Deus mostra para a gente, quando Deus fala conosco, quando Deus mostra quais são os propósitos que Ele tem para a nossa vida, o servo de Deus busca a Deus em oração. Porque Daniel sentiu no seu coração que a única esperança agora era o Senhor. A única esperança é o Senhor, porque Ele controla a nossa vida, controla a nossa história. Mas perceba uma coisa: Daniel não entra em oração de qualquer jeito. Ele se prepara para isso. E assim também nós precisamos nos preparar para estarmos na presença do Senhor. A gente precisa preparar o nosso coração para entrar em oração. A gente precisa preparar o nosso coração com humildade. Isso significa pano de saco. Se humilhar diante da presença do Senhor. Perceber que Deus é Deus, que Deus é soberano. E nós somos quem? Nós somos seus servos somente. E a gente precisa se humilhar diante da presença do Senhor. A gente não precisa, Deus não está à procura de palavra bonita, palavra rebuscada, palavra que muitas pessoas nem sabem o significado. Não. Deus quer como? Deus quer que o nosso coração esteja
humilde diante da presença do Senhor. Você tem buscado Deus de verdade? No momento que nós estamos vivendo, você sabe qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe qual a direção de Deus para a sua vida? Então, se você sabe, ore a Deus. É um motivo maior para você orar a Deus, para você se colocar diante de Deus, para que os propósitos de Deus realmente se realizem. Por quê? Porque o inimigo é astuto, o inimigo é esperto, e o inimigo quer realmente nos desviar da vontade do Senhor e da direção do Senhor para as nossas vidas. O inimigo sabe como é o nosso coração, e a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, nosso coração engana. Então a gente precisa realmente aproveitar todos os momentos da nossa vida para buscar a Deus em oração. Então, como eu disse, Daniel não entrou em oração de qualquer jeito. Como que ele fez então? Daniel, ele se colocou diante do Senhor e adorou a Deus. Essa adoração está presente aí no versículo 4. Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Começou adorando a Deus. E assim também conosco, irmãos. A nossa oração precisa ter início adorando a Deus, exaltar o caráter santo de Deus, exaltar a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, falar para o Senhor aquilo que Ele é, não que Ele não saiba, mas falar ao Senhor que Ele é o nosso Pai, que nós somos simplesmente os seus filhos. Falar ao Senhor que Ele é o supremo pastor e nós somos as suas ovelhas. Falar coisas simples, falar o que está presente na própria palavra de Deus, exaltar o Senhor, adorar ao Senhor. Aí depois que Daniel adorou o Senhor, o que Daniel fez? Ai, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós temos pecado, nós temos cometido iniquidades, nós procedemos perversamente e fomos rebeldes aos olhos do Senhor. Nós nos apartamos dos mandamentos do Senhor, nós nos apartamos dos juízos do Senhor, nós não demos ouvidos ao que o Senhor tinha para falar para a gente através dos teus profetas. O que é isso? Daniel orou por ele e orou pelos outros irmãos. Isso tem nome, né? Intercessão. A gente precisa também reconhecer que nós temos pecado. Quem não tem pecado, que jogue a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. E todos nós estamos inclinados a fazer o que é mal diante do Senhor. Por isso que a gente precisa orar todos os dias, em todos os momentos. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Porque o servo do Senhor suplica para que o Senhor tenha misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. A ti pertence toda a honra e toda a glória, pertence a justiça, mas a nós pertence a vergonha, o corar de vergonha. Tem misericórdia do teu povo. Deus, em sua graça, nos concede aquilo que nós não merecemos. Deus estende sobre nós as suas terras de misericórdia. E quando Ele faz isso, irmãos, Ele deixa de nos dar aquilo que nós realmente merecemos.
como consequência do nosso pecado. O que nós aprendemos aqui com o profeta Daniel é que a gente precisa realmente buscar a palavra de Deus, ter contato com a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, recorrer à palavra de Deus em todos os momentos e principalmente no tempo da aflição. Deus fala aos nossos corações. Mas quando Deus falar ao seu coração através da sua palavra, é também para a gente orar, para a gente buscar a Deus, continuar buscando a Deus, enquanto se pode achar, invocar, enquanto Ele está perto, enquanto a sua mão está estendida à nossa direção. Esse é o momento que a gente precisa voltar à palavra de Deus, em oração. Esse é o momento em que a gente precisa se colocar diante do Senhor, diante da presença do Senhor, em oração. Esse é o tempo que nós precisamos despertar. Esse é o tempo do despertamento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus continue falando aos seus corações, aos nossos corações. E que quando Deus falar, irmãos, quando Deus falar, a gente sabe que Deus tem falado. Quando Deus tem falado, quando Deus falar ao seu coração, que a gente esteja praticando a palavra dele. E que a gente continue orando para que Deus realmente cumpra a sua palavra, os seus planos e os seus propósitos na nossa vida. Porque o profeta Isaías diz assim: a palavra do Senhor jamais volta vazia, jamais. Ou ele salva, ou ele exerce o seu juízo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça e vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor, nós queremos te dar graças por mais esse dia que o Senhor nos dá. Queremos te louvar porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Nós somos os teus filhos, somos rebanho do seu pasto, e nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Nós nos colocamos diante do Senhor em humildade, nos humilhando diante da presença do Senhor, reconhecer que o Senhor é grande sobre as nossas vidas, que o Senhor ainda nos dias de hoje fala aos nossos corações e que o Senhor pode falar aos nossos corações. E nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos estar realmente nos colocando diante da presença do Senhor e reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, reconhecer que em muitas situações nós temos feito o que é mal diante dos olhos do Senhor. Mas nós suplicamos, tenha misericórdia do teu povo. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue aplicando a tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos dê firmeza, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê perseverança nesses dias maus que nós estamos vivendo. Mas também esse momento que o Senhor permite sobre as nossas vidas, para nós nos voltarmos diante do Senhor, para que nós possamos estar dobrando os nossos joelhos diante da presença do Senhor. E nós te pedimos que o Senhor console os corações feridos, que o Senhor trate as feridas que foram abertas, mas também que o Senhor possa estar providenciando o remédio, a cura e o restabelecimento para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.
tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, graças por tudo que o Senhor vai fazer, Deus. Tu és poderoso, ó Pai, Tu és o Deus Santo, ó Pai, Tu és aquele que tem nos ajudado dia por dia, ó Pai, e nós só temos motivos para Te agradecer, ó Pai. Obrigado por esse momento, ó Pai, da Tua palavra, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por podermos louvar e bendizer o Teu santo nome nesse espaço, Deus. Obrigado também, Deus, por podermos participar da Tua mesa, ó Pai. Obrigado pelo Seu favor, ó Pai. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo sangue de Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado por que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar salvação. Amém. Obrigado por esse favor, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Abençoa a vida dos irmãos, ó Pai. Continua com a Tua obra, ó Pai. Que entregaram os dízimos e ofertas, ó Pai. O Senhor continua, ó Pai, sustentando, ó Pai, abençoando a vida da Tua igreja, ó Pai. Abençoando a vida de cada um aqui presente, ó Pai, a nossa liderança, ó Pai. Que possamos, ó Pai, seja uma igreja que cresça, ó Pai, em espiritualidade, ó Pai. Cresça, ó Pai, em fazer a Tua vontade, ó Pai. Inspirado, ó Pai, e conduzida pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo, amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra e desde agora para todos sempre. Amém. Amém.